Olá, professores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula 2 da nossa semana especial, a Semana Vaganova. Vocês me escutam bem? Sim? Então tá bom, bora lá então. Hoje a nossa aula vai ser bem especial, porque a gente vai tratar de um dos pontos mais importantes do método Vaganova, que são os por debraços, tá? Então a gente vai trabalhar toda a parte dos braços, que a Vaganova fez um trabalho, desenvolveu um trabalho bem específico para que esses braços fiquem fluidos, fiquem naturais, fiquem bonitos, fiquem plásticos, e a gente tem uma dança super coordenada. Lembra que eu falei que uma das características principais do método é ter essa harmonia e essa coordenação entre os braços, a cabeça e as pernas. Então, o Pordebra vai fazer todo esse trabalho dentro do método Vaganova, tá? Para quem não sabe, a Semana Vaganova é uma semana que a gente faz gratuita e ao final dela a gente abre a nova turma da extensão universitária do método Vaganova, o único curso reconhecido pelo MEC e o curso que vai te dar todo o passo a passo para aprender o método Vaganova do ponto zero até o nível avançado e aplicar cada fase de ensino com seu aluno com segurança e com controle, sabendo cada E aí, Sobar, muito boa tarde para você, para o Fred, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Nesse momento, os jogadores acabaram de almoçar. Então, Desculpa, gente, alguém estava almoçando. Então, vamos continuar. Vamos lá para os por debrás, e eles são muito importantes, como eu falei. A gente fala que ele é a parte da ciência dos braços dentro do método, tá? A gente primeiro trabalha os braços, as pernas e o tronco de maneira mais isolada, e a partir disso a gente começa a juntar tudo, tá? E a gente precisa desenvolver toda a musculatura das pernas, toda a musculatura do tronco, mas só depois que a gente consegue adicionar o trabalho de braço, que a gente finaliza o trabalho de um bailarino. Então, o bailarino só se torna completo quando todos esses três elementos estão juntos, tá? E a gente não pode esquecer de dois detalhes nos pôr de braço. A cabeça, que ela vai dar um toque final ao movimento, e ao olhar, que vai fazer toda a diferença na parte artística, tá? O que é difícil no pôr de bras, tá? Mexer os braços de forma fluida não é tão simples. Então, a gente precisa estudar passo a passo do que o braço vai fazer em cada momento para que eles fiquem fluidos e pareçam natural. E por mais que as pessoas não tenham essa fluidez, né, naturalmente, a gente conquista. E aí a Vaganova fala assim: tem pessoas que já nascem com uma coordenação de braços intrínseca nela, então é mais fácil o trabalho. Mas se isso não nasce com elas, a gente consegue construir esses braços, tá? E os braços, se eles forem, mesmo que eles sejam bonitos, se eles não estiverem coordenados com as pernas, eles vão perder o sentido. Então, o braço, ele precisa estar em harmonia sempre com a perna, e lembram que eu falei ontem, ajudando o movimento, tá? Algumas regras que a gente precisa ter nos braços. Os braços precisam estar sempre arredondados, desde a posição preparatória até a última posição que a gente for usar. E o cotovelo, ele tem que estar imperceptível. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma segunda, eu não posso ter essa vinco do cotovelo ou uma primeira, ele não pode estar aparecendo. Ele tem que estar sempre de uma forma arredondada, natural. As mãos, elas vão ser sempre na altura da dobra do cotovelo. Então, a mão, ela não pode estar caída. Ela é na altura que está o meu cotovelo. Mesma coisa na primeira, ó. Ela é mais ou menos na altura, ela não pode estar para baixo do cotovelo, ok? A gente precisa evitar que as mãos sejam muito, como eu posso falar, tensas, muito brutas. Lembra que a gente viu ontem a diferença entre as mãos do Balanchine e as mãos da Vaganova? As mãos da Vaganova são sempre mais naturais, mais leves e delicadas, tá? Muito importante que o dedo polegar não apareça. Então, a gente tende a segurar ele no início, lembra que a gente falou ontem das mãos? Só que a gente não pode mostrar ele. Então, às vezes a gente solta ele, mas ele não pode aparecer, tá? E ao mesmo tempo, talvez a parte mais difícil do pôr de bras é mover os braços sem mover os ombros. Porque o que que acontece? O ombro, quando a gente mexe o braço, ele quer ir junto. E a gente precisa criar essa consciência corporal de manter o ombro e mexer o braço sem o ombro fazer parte desse movimento,
tá? Tudo isso a gente precisa para criar uma naturalidade e fluidez, certo? E um outro detalhe importante é que a gente vai falar muito sobre como a gente mexe o braço, certo? Mas não é só sobre mexer o braço, é também saber manter ele imóvel. Então, um dos trabalhos do método Vaganova também é conseguir executar o movimento sem mexer o braço. E aí eu falo para os meus alunos, a gente tem um faniquito que é tipo, toda vez que eu tô dançando, parece que a gente nunca pode ter um momento de pausa. Então, se vocês perceberem, sempre que sobra um tempo na música, você põe um braço. Ou você quer mexer uma cabeça, ou você quer fazer uma respiração. Mas tem momentos que a pausa também faz parte da dança. Então, saber controlar o braço em momentos em que ele fica parado é muito importante. E dentro dos exercícios também. Amanhã a gente vai ver isso na aula dos rondejumps, porque o que que acontece? Nos anos iniciantes, os alunos tendem, junto com o movimento, mexer o braço. Então, eles vão fazer um rondjanler, a mão quer mexer junto com o braço, porque eles ainda não têm uma independência um do outro. E a gente precisa que os alunos criem uma independência do braço e da perna. Mesmo que eles vão trabalhar em harmonia depois, eles precisam saber mexer só uma parte, só outra, e se precisar junto, eles vão mexer junto, tá? Os braços também, a gente consegue condicionar eles em muito menos tempo do que as pernas. Então, a gente tem um programa gigante que tem milhões de passos focados nas pernas, mas por Debra, a Vaganova definiu 6 por Debras, ou seja, são poucos movimentos que englobam todas as passagens de braço que a gente precisa ter, todas as intenções do corpo e a harmonia que a gente vai precisar de tudo, do corpo, braço, pernas e cabeças, tá? E por último, e não menos importante, a mão é muito importante nos por debras. Ela que vai dar um colorido artístico, ela que vai dar um refinamento no movimento. Então, a mão ela é leve, ela é delicada, mas ela é sempre com um pouco de energia, ela não pode estar morta no movimento. A mão tem que estar ativa no movimento, ela tem que estar se mostrando ali dentro do movimento, mesmo quando ele esteja parado. Então, mesmo que eu esteja com o braço na segunda, minha mão não está morta. A minha mão está ativa, ela tem energia e isso é muito importante. Então, a gente cuida da mão tanto quanto a gente cuida do pé esticado, ok? Vamos lá então para os nossos por debras. E hoje a aula vai ser super prática. Então, eu vou pedir para vocês levantarem mesmo e fazer junto comigo, tá bom? A gente vai começar com o primeiro por debras, que é o por debras mais simples que a gente vai ter. E ele vai usar as 4 posições que a gente tem. Lembram das 4 posições? Preparatória, primeira, segunda e terceira. Essas posições, elas vão ser usadas com os 2 braços ao mesmo tempo nessa posição. Então, é uma posição simétrica. Dessa forma, existe uma regra no método Vaganova que tudo que for simétrico, posições simétricas, a gente fica um face para o público, tá? Todas as posições que são assimétricas, a gente fica em épaule-main, então em croisé ou effacé, ok? O primeiro por debras, ele pode ser feito na primeira posição dos pés, que é uma posição simétrica, e como ele mexe os braços de forma igual, a gente pode fazer ele um face. Eu posso colocar ele na quinta posição, então é uma posição assimétrica, daí a gente vira ele na posição do croisé, tá bom? Só para vocês saberem, essa é uma regra bem importante. Estê, o que que são posições simétricas e posições assimétricas? Posições simétricas, primeira e segunda posição, onde você vê os 2 pés da mesma forma. A terceira, que a gente depois do primeiro ano a gente esquece ela. A quarta e a quinta, a gente sempre vai ver só um pé, né? Porque elas são uma posição cruzada. Então, são posições que são assimétricas. Então, toda vez que a gente for fazer qualquer movimento, que seja em quinta ou em quarta, a gente precisa virar no croisé, ok? Então, vamos lá para o primeiro por debras. Eu preparei um PDF, depois eu vou compartilhar com vocês lá de presente, com as fotinhos e o caminho de cada por debras para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então vamos lá. No primeiro por debras, a gente vai começar, como eu falei, en face, numa primeira posição e com a nossa posição da preparatória, ok? Então na preparatória, a gente pensa nessa posição arredondada e aí eu vou aproveitar e explicar alguns detalhes do, da posição do braço, dos ombros, tá? Eu gosto sempre de pensar nos braços pensando na posição andeor e andedã. Então, a gente vai começar agora dos ombros. Primeiro eu coloco o meu aplombe. E lembram que o ombro é para baixo abrindo. Então, eu falo que o ombro é andeor, tá?
Quando eu tô com o braço aqui, do meu ombro até meu cotovelo, eu preciso pensar que essa parte ela é andedã, porque meu cotovelo precisa estar apontando para vocês, ele não pode estar apontando para trás. Só que quando eu faço isso, as mãos tendem a virar. Então a gente fala que do cotovelo até a mão, a posição é andeor. Porque eu preciso, se eu olhar para baixo, eu consigo ver a palma da minha mão. Eu falo para as minhas alunas: imagina que está escrito, eu sou linda, lê lá e tá certo. Se eu não conseguir ler, é porque não tá certa a mão, ok? E lembrem que a posição tem que estar sempre, ó, arredondada. Eu não posso ter uma quebra aqui no punho ou uma quebra aqui no cotovelo, tá? Sempre posições longilíneas. Então a gente começa na preparatória. E eu só posso mexer o braço se eu mexer a cabeça, tá? Eu nunca vou poder mexer o braço sem mexer a cabeça, porque a gente perde a parte artística do movimento. Então, primeiro eu vou olhar para a direita e aí sim eu começo a subir o braço para a primeira posição. Então, 1, 2, 3, 4. Só que o que que acontece? As crianças, principalmente, eles vão subir o braço dessa maneira, ó. Percebe que as minhas costas e a minha postura não tá ativa e não tá dançante? Tá só um movimento, eu falo, é um movimento chat GPT, de inteligência artificial, não tem vida nesse movimento. Então, pensa que quando o braço for subir, eu levo as costas junto e ativo aqui embaixo como se tivesse um balão que vai enchendo aqui embaixo do meu cotovelo, ok? Então, junto com o braço, eu tenho que ter a intenção das costas. 1, 2, 3, 4. A altura do braço na primeira é na altura do umbigo e o cotovelo um pouquinho mais alto que a mão. Vou subir para a terceira. E aqui, a terceira, ela é sempre na linha da testa. Cuidado para o braço não ficar muito em cima. Porque quando a gente for fazer piruetas, isso vai puxar a gente para trás. Então, o braço é um pouquinho para frente. Mas vocês aí têm que ver meu rosto aqui. Não aqui, ó. Tá vendo que o cotovelo tá relaxado? Ativa esse cotovelo para ver o rosto por aqui, ó, na frente do braço. Ok? E a cabeça aqui eu vou inclinar para cima, olhando na palma da mão. Cuidado porque aqui elas fazem ou isso ou isso. Eu mantenho as costas, é só a cabeça. Para abrir, num primeiro momento, a gente só vai levar o braço para a segunda. Mas assim que elas já entenderam, a gente vai colocar uma parte artística, que é uma respiração, e o braço vai alongar um pouquinho pelo terceiro dedo para abrir para uma segunda. A segunda é mais ou menos na altura dos ombros e ela precisa estar retíssima aqui embaixo, ó. Não pode estar cotovelo caído ou mão caída, ok? E a palma da mão, vocês conseguem perceber que vocês conseguem ver a palma da minha mão? Cuidado porque às vezes elas fazem isso aí, ó. O movimento ficou quebrado, tá vendo? O movimento tem que estar alongado, ok? E daqui a gente vai olhar realmente de lado na direção da mão que a gente estava olhando, no caso a direita. Para descer o braço, eu vou fazer um allongé. E aqui é um movimento muito importante. Lembram da mão do allongé que eu vou soltar o dedo polegar? Vou pensar que tem energia nos dedos. Só que eu preciso mostrar esse cotovelo livre. Esse cotovelo não pode estar esticado, ó. Ele tem que estar um pouquinho flexionado, mas é pouco, porque ele não é para ficar assim, relaxado, ok? E eu quero que vocês testem aí. Às vezes, alguns alunos não colocam esse cotovelo no lugar certo. Sabe essa partezinha que tem uma linha aqui, bem exatamente na articulação? Essa articulação, ela não pode estar para vocês assim, ó. Tá vendo que ela tá olhando para vocês? Ela precisa estar olhando para cima. Conseguem perceber? Que essa articulação, ela olha para cima no allongé. Não assim, porque olha de lado como eu tô estranha. O braço tá aqui, ó. Não assim. Assim é a Barbie, tá? Por mais que a gente goste da Barbie, a gente não vai transformar os nossos alunos em Barbie, ok? Então, esse allongé é bem difícil mesmo e às vezes vocês vão precisar colocar esse cotovelo no lugar. Então, fiz o allongé e desse allongé a gente vai descer pensando em chegar numa posição allongé mais baixa aqui. Daqui, a gente para essa parte e vai mexer só a parte de baixo do braço, para ficar redondo, ok? Não deixa acontecer isso para o cotovelo voltar. Então, o cotovelo para nessa posição allongé mais baixa e daqui só vem a mão. Só que às vezes, quando eles vão trazer essa mão, eles fazem assim, ó, e viram a mão. Não, a mão, ela, imagina que tem um botão, elas pressionam e
fecha. Não deixa fazer um flamenco, ok? Então, esse é o primeiro por debrar, a junção de todas as nossas posições. Vamos fazer tudo direto agora. Então, primeiro eu olho para a mão e trago junto as costas. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. Respira, olha para o lado. 2, 3, 4, alongê. 5, lembra de soltar o cotovelo. Mostra esse alongê. A cabeça mantém olhando para a mão e no final ela volta em face porque eu estou em face, ok? Se eu fosse fazer esse movimento no croisé, então faria a mesma coisa, ó. Olho para a mão. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. Respiro. 2, 3. Alongé. 5, 6. Mostre esse alongé embaixo para o cotovelo. Aí agora a cabeça não volta para frente, a cabeça volta lá na lateral, porque eu tô em croisé. Aí eu falo que essa é a cabeça do sim de lado. Eu vou fazer esse movimento e vou voltar. Cuidado que os alunos fazem este movimento e volta. Eu falo que é jogando a franja, não pode jogar a franja. Sim, ficou claro? Ah, deixa eu explicar de novo o allongé. Aqui, ó. É que é difícil de ver a dobra do cotovelo, aqui essa articulação. Quando eu faço allongé, ele não pode estar olhando para vocês, tá vendo? Ele tem que olhar para cima, ó. Ele vira lá para cima. Conseguem perceber, ó? É como se essa partezinha do cotovelo, deixa eu mostrar de costas. Essa partezinha do cotovelo, ó, ela vai apontar para baixo. A bolinha do cotovelo, ela não aponta para vocês, tá vendo? Que aqui meu braço está arredondado. Apesar da minha mão estar em allongé, meu braço está redondo. Então eu desço um pouquinho. Sim? Deu, Thaís? Eu vi você tentando aí. Muito bem. Esse é o primeiro por debrar. Ficou claro? Sim? Tranquilo? Dúvidas? Então, tá bom, vou continuar porque tem muito por debrar. Segundo por debrar. No segundo por debrar, o que que a gente vai ter? A gente vai, eu falo assim, que a gente brinca com todas essas posições, tá? E aí, como a gente vai brincar com essas posições, a gente não vai ter mais as posições simétricas. Então, o segundo por debrar precisa ser no croisé, ok? E aí, a partir do segundo por debrar, a gente vai ter sempre uma preparação do movimento, ok? Então, sempre a gente vai preparar. E a preparação, ela precisa acontecer no final da frase anterior. Então, tipo, na preparação, 7, 8. Para o por debrar começar no 1. Cuidado, porque às vezes tem professores que confundem e fazem a preparação no começo da frase musical. 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente precisa colocar ele a preparação no final, ou na preparação mesmo da música, ou se eu estiver fazendo no meio de um exercício, na última contagem da frase musical, antes da próxima. A Larissa perguntou: como a gente aplica o Portebras nas aulas no centro? Faço anos de aulas e minha professora nunca passou. Lari, o Portebras vai ser aplicado em tudo, desde a barra até o centro. Então a gente começa o trabalho na barra para depois ir para o centro. E depois a gente coloca esse trabalho dentro das sequências. Tudo isso a gente explica lá na extensão universitária. Então, lá vai ter o passo a passo de como que eu vou ensinar, em que momento, em que movimentos, quais as regras, tudo isso. Tá bom? Vamos para o segundo por Debray, então. A gente vai começar numa quinta posição, em croisé. E aí a preparação vai ser 7 e 8. Um braço na terceira, um braço na segunda, pensando em mostrar a cabeça para o público, ok? A minha mão está olhando para o braço do lado. Vou abrir o braço que está em cima, pensando numa respiração para ir para uma segunda e a cabeça vai olhar para o braço. Ó. 1, 2. Só que aqui eu vou até mostrar assim, ó. Quando a gente for abrir esse braço, ele vai reto para o lado. Vai dar vontade de fazer este movimento para trás. Não pode ir para trás, ele se mantém na linha dos ombros, ó. 1, 2. Daqui eu vou fazer um alongê, minha cabeça volta para o público. 3, 4. Mostra aquele alongê que a gente acabou de ver no primeiro por debrar. Daqui, o braço que estava em cima vai descer
daquela mesma forma que a gente fez para fechar o primeiro port de bras, ó, até o allongé para. E esse braço vai fazer um movimento contrário. Então, ele vai fazer um allongé até aqui no V que eu falo. E daqui a gente vai virar a mão e arredondar. Só que isso tudo vai ser ao mesmo tempo. Então, eu vou ó, fazer, mostra como se fosse os dois allongés, uma diagonal, para chegar na posição. E aproveita e coloca uma inclinação do corpo. Ó, é como se eu quisesse olhar por baixo do meu cotovelo, espiando o que está acontecendo, sem relaxar esse cotovelo. Daqui que eu tenho uma terceira e uma preparatória, eu vou juntar numa primeira. E agora eu tenho duas opções: ou repetir, então eu abro o braço aqui, ou finalizar. Aí eu abro segunda, respiro e faço a finalização igual a do primeiro port de bras. Desce o allongé, para o cotovelo, cabeça do sim e voltei. Certo? Então vamos lá. Preparei. 7. Aqui a cabeça também olha para a mão. Outro detalhe: toda vez que o braço estiver em primeira, a cabeça é o contrário do braço. Não é para o mesmo lado. Ok? Então, se eu estou olhando para a direita, eu inclino para a esquerda. Se eu estivesse olhando para a esquerda, eu inclino para a direita. Por quê? Se eu estiver aqui, ó, dessa forma vocês veem meu rosto. Se eu virar para cá, vocês vão ver meu coque. E aí eu falo para os meus alunos, as pessoas pagam caro para ver a gente que é bonito, não o nosso coque, por mais que a gente capriche no coque, ok? Então daqui, 7 e 8. Vou abrir, respirei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E para finalizar, abre segunda e 8. Percebam que a cabeça não para nunca, ela está sempre olhando para a mão. Isso é muito importante, que o olhar ele tenha a verdade, ele realmente olhe. Às vezes os alunos fazem o movimento e o olhar fica meio assim, ó, estático, sabe? E aí isso não dá vida para o movimento. Então, eu tenho que realmente olhar para a mão, realmente olhar, dar vida nesse olhar para que esse movimento fique mais artístico, ok? Dúvidas? Ileana, eu acho que é o seu volume, não? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim? Ah, então acho que é você que tem que aumentar o volume. A Rebeca falamos por Debras, mas me confundo muito quando vai passar de um para o outro. Vou repetir o segundo. É, Rebeca, a gente primeiro estuda um separado do outro. Eu até falo assim, eu não gosto de trabalhar mais de um por Debras numa mesma sequência. Eu foco em um para que elas entendam aquelas passagens de braço, ok? Vamos fazer mais uma vez o segundo por Debras, ok? Querem tentar comigo? Vamos juntos o segundo por Debra, que ele é mais difícil. O primeiro era tranquilo. Então vamos lá, levantem, eu vou vendo vocês aqui. Quinta posição, croisé. A gente preparou. 7, abre 8. Isso. É, o braço de trás está em cima. Agora eu vou olhar para a mão, usa a cabeça, leva para a segunda. 1, 2, respira, volta a cabeça aqui para o público. 3, 4. Agora olha embaixo do cotovelo. O braço que estava embaixo vai subir. Isso. E agora eu vou juntar na primeira. Junta. Cuidado com esses cotovelos para não caírem, ó. Aí abre para a segunda. Mostra o allongé. Desce o queixo e faz o sim. E volta. Isso, muito bem. Ok? Ah, não esqueçam de, nos momentos que o braço for abrir, a gente pensar nisso aqui, ó. Para abrir nessa respiração. E eu mostro a respiração não só no meu rosto, mas no meu braço também, ó. Para abrir, ok? Porque isso traz mais plasticidade no movimento. Sim? Dúvidas do segundo por Debra? Tranquilo? Então a gente fez o primeiro, que eram as posições simples, agora a gente pensou nas posições brincando com elas, certo? O próximo movimento vai ser o terceiro por Debra, e a gente vai adicionar um detalhe a mais, que é a flexão do corpo na frente e atrás, tá? E um detalhe importante, é o que vocês chamam em outros métodos de souplesse cambrée. No Vaganov, a gente não fala souplesse cambrée, ok? Ela não gosta desses termos, não sei por quê,
tá? Então a gente não tem esse termo souplesse e cambré. O que que a gente fala? É pôr debras na frente ou pôr debras atrás, ou flexão do corpo na frente, flexão do corpo atrás, ou inclinação do corpo à frente, inclinação do corpo atrás. Flexão eu acho muito academia. E aí eu gosto de usar por debras na frente e por debras atrás. Eu não gosto de usar inclinação porque a gente tem as inclinações lá do Batman Tangi que a gente viu ontem. Quando a gente fala em inclinação, às vezes eles ficam confusos. Será que eu tenho que ir muito ou será que eu tenho que ir pouco? Então eu uso por debras na frente, por debras atrás, ok? Vamos lá então. Ah, e o esquema do braço é o esquema do primeiro por debras. Lembram do primeiro por debras? Ok? Sim? Então vai ser o primeiro por debras junto com a flexão do corpo na frente e atrás. Vamos lá então. A gente vai começar esse movimento, como ele é também simétrico, eu posso fazer um face, vou mostrar ele em um face, e a gente pode fazer ele também no croisé, depois eu vou mostrar ele em croisé. Então a gente vai preparar, olhando para a mão, lembra de trazer as costas. 7, abre na segunda agora 8. Então a preparação vai ser só na segunda. Vou respirar e a gente vai descer. Imagina que o meu braço vai lá para a preparatória. Só que ao mesmo tempo eu vou levar as costas para frente, olhando para a mão, até chegar lá na preparatória, tá bom? Quando a gente for para frente, lembram que a gente tinha o aplombe que eu segurava bem o bumbum aqui e esse encaixe? Se elas mantiverem esse encaixe, elas não vão conseguir ir para frente retas aqui atrás, elas vão ficar corcundas. Então, nesse momento, elas precisam dar espaço aqui no quadril para poder descer. Eu não posso prender meu bumbum nessa hora, tá? Mas eu também não vou empinar ele, que senão eu vou cair. Então, eu tenho uma leve pressão, mas eu preciso deixar o meu corpo ir com as costas retinhas para frente. No começo, a gente pede para elas só irem até a posição de 90 graus, para elas manterem esses ombros bem retinhos com o braço, para não fazer isso. Com o tempo, a gente pode pedir para elas descerem mais, mas sempre sem soltar os ombros, ok? Deixa eu mostrar de lado, porque eu quero que vocês vejam como o braço desce acompanhando a cabeça e o corpo. Vou lá, ó. E vai descendo o braço junto até chegar a essa posição. O que que pode acontecer? Às vezes elas ficam o braço e descem só depois, aí fica descoordenado, e algumas descem o braço rápido. E aí parece que elas estão caindo nesse movimento, tá? Então o braço ele vai exatamente junto com o corpo. Então fui lá na frente, 1, 2, 3, olha para a mão 4. A gente pensa em prender o abdômen, deixa eu mostrar de lado. Prender o abdômen para voltar desenrolando, mas não uma contração contemporânea, ok? É só para desenrolar. Eu não vou pensar em voltar esticando. Então, desenrola. Deixa o braço pesado, ele vai passar pela preparatória. Vou trazer ele para a primeira, sem relaxar as costas, até chegar na terceira, ok? Da terceira, a gente vai pensar em crescer. E a partir das escápulas, a gente vai lá para trás com os ombros bem retinhos, para a gente voltar. E daqui eu abro na segunda, faço um allongé e finalizo, ok? Quando a gente vai para trás aqui, alguns detalhes importantes. A inclinação começa aqui na linha das escápulas, então eu vou crescer e trago pela escápula para ir muito atrás. Eu não vou muito, as alunas têm que pôr a cabeça no bumbum. Cuidado para elas não fazerem este movimento, que aí elas vão travar e podem machucar a coluna. E aí eu falo para as minhas alunas assim: imagina uma pasta de dente. Quando a gente vai apertar a pasta de dente, a gente aperta de baixo para cima, e aí aqui em cima sai a pasta de dente para cima. O nosso corpo é exatamente isso. Eu vou apertar tudo, apertei a pasta de dente, e a pasta de dente saiu lá em cima para o pôr de bras, ok? Outra coisa importante, o braço ele vai junto, ó, e vocês veem minha cabeça na frente do braço, lembram? Não pode estar aqui com esse cotovelo fechado, sim? Ativa esse cotovelo para mostrar o rosto lá na lateral. Sim, vamos fazer agora ele todo ligado sem pausa. Ah, a preparação também posso colocar um allongé. 5, 6, 7. Respira. E vou lá na frente. 1,
2, 3, cabeça, 4, volto, 6, mostra a primeira, 7, 8, vou respirar, cresce primeiro, 1, 2, 3, 4, volta fechando a costela, 6, e só daqui a gente abre para a segunda, 7 e 8, tá? Não deixem o braço lá de trás voltar já abrindo para a segunda, porque ele perde essa posição do aplombe, ok? Então aqui ativa o aplombe, traz pela costela para depois o braço abrir. Outro detalhe importante, o braço da segunda, apesar da gente falar que ele é ao lado, ele não é exatamente ao lado, ele é numa diagonal, ok? Na real, só essa parte de trás do braço está na lateral, a parte da frente do braço está para frente, ok? Não deixem isso acontecer, porque depois a gente vai fazer tudo na minha ponta e isso puxa o movimento para trás. Então o braço ele é levemente numa diagonal frente, ok? Esse é o terceiro por debras. Vou mostrar ele em croisé. E aí, quando a gente faz ele em croisé, a gente pode brincar um pouco mais com os braços na hora que a gente for atrás. Vou mostrar aqui algumas opções. Então, na quinta posição, preparei 7, 8 e foi lá na frente. 1, 2, 3, 4 e volto. 5, 6. E aqui eu poderia os dois braços. Ou só um braço. Ou o outro braço, tanto faz aqui. Ou abrindo, por exemplo, numa terceira e numa segunda, para ir atrás. 1, 2, 3, 4. Abre para o lado. 5. Respira. E fechou. Se eu tivesse aqui, fui lá atrás. Volto, abre os dois para a segunda. Respiro. E fecha. Então, no croisé, a gente vai poder brincar um pouco mais com esses braços na hora que a gente for para trás. Ok? Sim, dúvidas? Deixa eu ver aqui. Ah, a Giovana perguntou qual perna estava na frente. A direita estava na frente, ok, Giovana? Agora eu fiz com a esquerda. Alguém perguntou, no Vagonova não tem cambré e suplesse? Não tem a terminologia, a gente não fala cambré e a gente não fala suplesse, a gente fala por debras na frente, por debras atrás, ok? Se eu quiser fazer uma sequência de primeiro, segundo e terceiro por debras, faço tudo em croisé? Sim, aí eu faria tudo em... Quer dizer, você que escolhe, só se no segundo, se você fizer em primeira, né, um face, aí no segundo você teria que fazer um tandi para fechar a quinta, para fazer o segundo por debras, e o terceiro em croisé, ou voltar. Mas lembram que eu falei, eu não gosto de misturar os por debras. Trabalhem um por debras por vez. Deem energia para esse por debras, porque senão eles começam a fazer o por debras só pelo movimento do braço. Então, 1, 2, 3, 4. E aí fica um negócio que não tem energia, não tem por que fazer, ok? Então, deem um por debras só, ativando tudo que precisa, porque já é trabalho suficiente, tá? Tentem não misturar. E aí depois a gente tem momentos específicos. Então, o primeiro por debras pode ser feito em determinados movimentos. O segundo por debras em determinados movimentos. O terceiro por debras normalmente é usado em determinados movimentos. Então, isso tudo a gente explica lá na extensão universitária, passo a passo para vocês, ok? Dúvidas do terceiro por debras? Esse é tranquilo, que existem outros métodos, só tem outro nome, né? Muito bem. Vamos então para o quarto por debras. O quarto por debras, ele é relacionado ao quarto arabesque. Lembram que a gente fez o quarto arabesque ontem? Que é a torção do corpo? Então, agora no quarto por debras, a gente vai ter a torção do corpo junto com o movimento. E no quarto por debras, nós vamos ter duas formas, tá? Eu sempre falo assim, a gente tem uma forma mais iniciante e uma forma mais avançada. Por quê? Porque a posição do quarto por debras é muito difícil de chegar nela. Então, até eles entenderem como chega nela, a gente vai usar a forma mais iniciante. Depois que eles entenderam, a gente troca para a forma final, que é a forma que eu falo mais dançada, ok? O quarto por debras, ele vai ser em croisé, ok? E vai ser a mesma preparação lá do segundo. Então, o segundo por debras, o quarto, o quinto e o sexto.
vão ter sempre a mesma preparação. Então, eu vou começar aqui, ó. 7, um braço na terceira, um braço na segunda, tá? Eu vou abrir esse braço igual a gente fez no segundo pode dobrar. 1, 2, e vou fazer o alongé igual a gente fez. 3, 4. Só que agora, quando eu fizer esse alonge, eu vou puxar as minhas costas para cima e vou torcer para o quarto arabesque. 5, 6. E daqui, o braço que está aqui atrás, ele vai vir por baixo. E o braço que está na frente só vai recolher para a primeira. Então, de lá, a gente vai recolher com essa cabeça inclinada para a mão direita. E eu vou voltar para a gente fazer mais uma vez. Abre, ok? Então, a gente vai respirar. 1, 2, 3, 4, torce, 5, 6 e volto, 7, 8 e finaliza. E cabeça do sim para finalizar. Lembrando que quando eu faço o quarto arabesque, não é o braço que mexe, são as costas. Ó, percebem que essa parte do meu colã, ela vira de lado, ó, se eu tivesse aqui. Ela olha para vocês. E eu não tenho a intenção de levar esse braço para trás, ok? Elas vão querer fazer isso porque elas querem mostrar o braço lá atrás. Só que aí o ombro sobe e a gente precisa ter essa diagonal com esses ombros abertos e aquele mesmo cotovelo que a gente viu nos alonges, ok? Vamos tentar esse juntas porque esse é mais difícil? Bora lá, levanta. Terceiro por Debra pode passar a partir de qual idade? A gente começa já que na extensão universitária, que a gente readaptou o método, né, para a nossa realidade, a gente começa a trabalhar ele a partir do segundo ano. E aí ele é trabalhado na barra, individualmente, então só descendo na frente sem braço, só indo atrás sem braço. Depois a gente faz indo na frente com o braço, indo atrás sem braço, e depois a gente junta tudo. Então tem todo um passo a passo que lá na extensão a gente passa. O quarto arabesque é o allongé. Isso, é o allongé que tem essa torção, ó. Certo? Que eu, como se eu quisesse mostrar as costas para vocês. Vamos juntos o quarto por debrar? Quero ver vocês fazerem. Bora lá. Vamos preparar? Então, preparou? Aqui. 7, um braço na terceira, outro na segunda, 8. Abre para a segunda. 1, 2. Vou olhar aqui para o público. 3, 4. Torce as costas, crescendo. Eu não quero ver o braço na frente, eu quero ver o braço como se ele estivesse ao lado. Volta por baixo, o braço de trás. Isso, para abrir segunda e fechar, ok? Sim, essa é a forma iniciante do quarto vertebral, ok? Vamos agora para a forma mais avançada do quarto vertebral. Então, vou até mostrar de frente, a gente vai estar em croisé, mas eu vou mostrar de frente só para vocês perceberem a passagem do corpo, tá? Então, eu preparei 7, 8. Eu vou respirar e ao invés de agora eu ir para o lado, nessa respiração, eu vou levar minhas costas lá para trás, ó, para colocar esse braço já direto no arabesque, ok? Então, esse braço que está em cima, respira e coloca no arabesque. Só que o braço que está do lado, ele não fica morto. Ele vai respirar e ele vai fazer um pequeno círculo para chegar na frente. A minha cabeça vai fazer um movimento junto, só que ele vai olhar para lá, ó. E agora a cabeça volto para frente. É difícil fazer essa coordenação juntas, ó. Tentem aí, pode ser sentado mesmo, ó. Respira, vira essa palma da mão. Essa aqui não virou ainda. Vou olhar lá para trás. Esse braço continua vindo e agora eu olho para frente. Eles têm que ser juntos. Cuidado porque às vezes dá vontade de fazer isso e isso depois, ok? Vamos fazer agora no croisé mesmo. Então preparei 7, 8, respira. Um, vou lá atrás. 2, 3, 4. Daqui eu vou voltar para a primeira igual a gente voltou o outro. 5, 6 e finalizo. 7, 8. Ok? Ele fica muito mais dançado. Mas elas só podem fazer isso quando elas sabem chegar na posição do quarto arabesque, senão elas fazem isso.
e ficam estranhos, tá vendo? Então tem que ter essa postura bem colocada, ok? Dúvidas? Não? Tranquilo? Muito bem. Vamos então para o quinto por debrar. Vamos pensar no que a gente já trabalhou, tá? A gente trabalhou as posições básicas dos braços. A gente trabalhou brincando entre esses braços. A gente trabalhou a flexão do corpo na frente e a flexão atrás. E a gente trabalhou a torção do corpo. Agora a Vaganova junta tudo. Então, o quinto por debray é a junção de tudo isso que a gente trabalhou para chegar no quinto, ok? Então, a gente vai fazer desta forma. A preparação vai ser igual. Então, 7, 8. Lembra que a gente respirou, só que a gente ia para trás? Agora a gente vai respirar, só que a gente vai para frente. E pense em alongar o braço, ó. Crie espaço no movimento. Daqui a gente vai lá para frente e o braço vai indo junto. Eu vou olhando para a mão da frente e chego lá com os dois braços juntos, ok? Então a gente vai fazer o pôr de bras na frente, juntando os dois braços, ó. Daqui a gente vai voltar, igual o terceiro pôr de bras. Vai pensar em puxar tudo para cima, para virar um pouquinho, para fazer uma torção das costas. E a gente vai levar nessa posição ao lado, ó, com o pôr de bras ao lado. Lembra que ontem a gente falou dessa inclinação que não é para o lado caída? Não posso ver esse gordinho, eu tenho que crescer e inclinar levemente para frente. Daqui eu vou mostrar só o movimento do braço. A gente vai fazer este movimento do braço e da cabeça, só que junto com o pôr de bras em ronde. Então, de lá, eu vou lá atrás, ó, e vou trocar o braço e a cabeça para o outro lado. Pela costela, eu volto reto. E aí, aqui a gente finaliza. Olha, respira e finalizo. Esse pôr de bras é difícil. A gente vai ter um demi-ronde das costas. Eu vou para o lado, vou lá atrás, paro no meio, só viro a minha cabeça e volto reto. É só um demi-ronde. Cuidado que elas vão querer fazer este movimento. Só que quem faz esse movimento é só o braço que faz isso. Ok? Sim, vamos mais uma vez, que esse é difícil. Vamos juntos? Querem levantar para a gente tentar juntos? Vamos lá. Ah, isso, pequeno círculo, Alcemira, meio círculo, né? Um quarto no caso. Pode? Quinta posição, cresce as costas. Ó, o aplombe tem que estar o tempo todo ativo. Se o aplombe estiver relaxado, elas podem machucar a coluna. Então a gente tem que estar sempre com esse abdômen e o quadril muito presos. Então preparei 5, 6, 7, 8. Vou crescer, respirei, vou juntar lá na frente. 1, 2, 3, 4. Vou voltar. 5, 6. Vou torcer um pouquinho. 7, 8. Vou lá do lado. 1, 2. Vou atrás. Só termino o braço e a cabeça. Volta reto. Aí abre para a segunda. Respira. E faz o 5 a cabeça. Para finalizar. Ok? Outro detalhe importante, tá? Eu falo isso porque eu sou muito realista. Tá? Lá na extensão eu falo tudo o que vai acontecer, o que que os alunos vão fazer de errado, tá? Não é, Marília tá aí, Marília já é formada pela extensão. Sabe disso, eu falo a verdade, o que que vai acontecer? Os nossos alunos não são perfeitos, tá? Em outros cursos você só trabalha com o aluno perfeito. Aqui não, a gente trabalha com a verdade. Eles vão fazer tudo erradinho no começo. Nessa parte que a gente vai atrás, eles fazem assim, ó, deixa eu até mostrar de lado. Eles vão e eles terminam em cima, eles não vão lá atrás, porque exige das costas, não é fácil ir lá atrás para depois voltar. Então eles fazem isso e voltam. Não pode acontecer isso, tá? A gente tem que ver essa pose para depois voltar. Certo? Sim? Deu? Muito bem.
Esse é o quinto. Dúvidas do quinto? Sila falou, muito legal falar isso. A gente trabalha só com a realidade, tá? Eu falo tudo para vocês que vai dar errado, inclusive o que os pais vão falar. Inclusive os problemas que a gente tem com os pais. O que que eu faço para lidar com os pais nesses quando a gente tem problema, tá bom? Vai ter material? Vai sim, Vi. Daqui a pouco eu mando para vocês lá no grupo, tá? Tem fotinho explicativa de todos os Pordebras. Sim, aí se vocês quiserem levar para aula, inclusive é legal para mostrar para os alunos. Vamos para o sexto? O sexto Pordebra, falta uma coisa só que a gente não adicionou até agora. Então, o que que a gente não colocou de movimento nesse Pordebra? Alguém tem alguma ideia? Faltou só as pernas. Então, agora, no último Port de Bras, no sexto Port de Bras, a gente vai usar as pernas durante o Port de Bras, ok? Então, para fazer o movimento, a gente vai pôr um bate-mantan de atrás. E aqui a gente pode ter três preparações diferentes, ok? A primeira preparação mais fácil seria essa. E quando eu abrir o braço, eu faço um bate-mantan de atrás, tá? Essa é uma opção. Segunda opção, usando o chassé, eu faço um plié, chassé para frente e transfiro o meu peso para a posição lá atrás, ok? E a terceira opção é fazer o tannier. Lembram do tannier? Plié, mostro a ponta, sem dobrar o joelho da frente, eu vou escorregar e pisar, ok? Stefânia, que forma eu uso? Vocês estão livres para escolher, tá? Se vocês forem fazer o pôr de bras sozinho, vocês podem escolher uma delas. Mas se vocês forem colocar esse pôr de bras dentro de uma sequência, dependendo do que você vai fazer antes, você vai usar uma das formas, entendeu? Então, por exemplo, eu estou fazendo um développé na frente, e aí eu piso e preparo, entendeu? Ou, não, então eu quero fazer um chassé para preparar. Aí vai ficar a critério de vocês de acordo com a sequência. Mas a gente tem essas três formas, tá? Eu, Stefânia, eu gosto de usar o chassé. Por quê? Porque na minha aula eu trabalho muitos tanniers. Então toda a minha aula tem a sequência do tannier ou algum movimento que vai usar o tannier. Como eu uso muito tannier, eu pouco uso o chassé. Então, nesse pôr de bras, eu falo, vamos trabalhar então o chassé. Mas isso é eu na minha aula, ok? Vocês podem, eu faço muito chassé na minha aula, então esse eu vou preparar para o tannier. Estão fazendo tudo errado, faz só tandi, tá bom? Tandi não vai ter erro, ok? Então a gente preparou lá e abriu o tandi atrás. A gente vai fazer o quinto pôr de bras, exatamente o mesmo caminho, só que com a perna. Vou respirar, vou crescer. E agora a gente vai descer lá embaixo com as costas. Aqui eu vou ter duas opções de braço. Eu vou mostrar essa agora. E eu quero que vocês percebam que a gente desce e mantém as costas e a perna numa linha diagonal. Cuidado para não fazer isso ou isso, ok? As costas inclinam levemente para frente, ó, mas não demais, ok? Para manter essa linha reta. A gente vai juntar os braços lá na primeira. Então, um, dois, três. Aqui a gente vai pisar exatamente onde está. Eu piso. Isso é difícil. Aonde está a minha perna lá atrás, eu preciso pisar e através do abdômen trazer a ponta na frente, tá? Daqui a gente vai fazer o mesmo caminho que a gente fez no quinto por debrar. Vou torcer e vou pro lado. Só que aqui, como eu tenho essa perna, eles tendem a fazer isso, ó, completamente underdust. Prende o bumbum, só as costas vão mexer, ó. 5, 6, 7 e volto para abrir na segunda e fechar os dois braços ao mesmo tempo, ok? Aí, lembra ontem que eu falei que existe evolução do método? Que algumas escolas usam de um jeito, algumas escolas usam do outro? Nesse braço do início, a gente pode ver duas formas. Eu posso ter essa forma, que eu chego os dois braços na primeira para pisar, ou algumas escolas usam esta posição e só na hora de pisar o braço vem para a primeira.
mas ele é obrigatório a passar pela primeira, ok? Então eu posso mostrar essa pose e na hora de pisar o braço, vem. E ele não vem direto aqui, ó. Esse braço sempre vem por baixo, ok? Ele não pode vir direto da segunda para a primeira. Da segunda para a primeira só quando tiver piruetas, ok? Se não, qualquer outro port de bras passa por baixo. Vamos mais uma vez? Vou preparar por chassé agora. 5, 6, 7, respiro 8. Vou fazer da segunda forma que o braço fica. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou lá atrás. 6, para voltar. 7. E aí eu abro, respiro para fechar. Ok? Não esqueçam de usar a respiração. Não deixe o movimento só. Respira. Respira de novo. E desce. Sim, essa é a parte artística que a gente vai acrescentar dentro do port de bras, certo? E aí a gente finalizou os 6 port de bras. Na verdade, esse grand port de bras, ele existe uma outra forma, que é preparando para as grandes piruetas, tá? E ele é preparado, esse grand port de bras, né, esse sexto port de bras, a gente começa a preparar ele junto do terceiro. Então vai ter um momento do método que o terceiro port de bras vai ter essa perna que vai e volta, ou que transfere, de uma forma ainda simples, sem o round. Isso tudo a gente vê lá na extensão universitária, o passo a passo de como a gente vai chegar nesse sexto. Não é do dia para a noite eu vou fazer esse sexto por debras. E aí depois a gente começa esse sexto por debras e mais para frente a gente vai fazer ele preparando para uma grande pirueta. A Marília colocou aí incrível toda a progressão do método. Por mais que esteja, coloque para a gente tudo que o aluno possa vir a fazer. Quando se ensina com calma e separado, como a Steph frisa o tempo todo, dificilmente o aluno vai executar torto, pois já foi ensinado com calma todas as etapas de progressão. É exatamente isso, né? E aí a gente vê como eles vão rápido fazendo as coisas corretas. Por exemplo, eu tô com uma turminha agora de quinto ano. E aí elas, no quinto ano, elas precisam fazer fundir na minha ponta no centro. E aí, elas eram uma turma que estava um pouquinho atrasadas em relação ao conteúdo, então eu tive que correr no primeiro semestre com elas. Trabalhei muito a meia ponta, estabilidade, aplombo, nananã. Quando eu fui dar o fundir no centro a primeira vez, elas fizeram de primeira, não tive problema nenhum, tipo, fundir. Eu falei, ó, estamos no caminho certo. É sobre isso. Sim? A Andréia pisou. Ou você pisa onde está a ponta do pé, ou vai um pouco além para pisar. Boa pergunta, Andréia. A gente pisa exatamente onde está a ponta, porque já está bem longe. Deixa eu mostrar de lado para vocês verem melhor. Aqui, ó. Tô com a ponta lá. Onde está a ponta, eu piso e ativo o abdômen. O que eles fazem também, tá? Que é mais fácil voltar para pisar, tá? Não é lá embaixo mesmo. A coxa aqui, ó, vai usar força para empurrar. E aí, se eles não tiverem com a plombe ativado, que eles relaxam, eles fazem assim, ó. Uma coisa meio, eu falo, é o snake, né? Se fosse no jazz, tudo bem. Ou no contemporâneo, mas no balé tem que estar tudo muito firme e a força vem pelo abdômen, ok? Sim? Dúvidas dos 6 por debras? Não. O curso é para trabalhar a partir de qual faixa etária? A gente começa o nosso curso a partir dos 7 anos, Val. Tá? Então começa com 7, a gente divide o método em 10 anos e vai dos 7 aos 17. Mostra o sexto por chassi novamente. Eu já vou mostrar a Graça. A Alcemira perguntou outra coisa. Vaganova teria para criança a partir dos 2 anos? Não. Deixa eu até explicar sobre isso. O método foi desenvolvido pela Vaganova para crianças a partir de 9 e 10, tá? E pensem que na Rússia era outra realidade, tá? Então, as alunas que vão para as escolas de balé oficiais, a intenção é que elas virem profissionais. Então, não tem essa parte lúdica, não tem nada disso. Inclusive, eles não têm a parte de baby class.
tá? Então, o que que acontece lá? Normalmente, a mãe que quer que a aluna vire bailarina, ela põe na ginástica rítmica a partir dos 2, 3 anos. Elas fazem a ginástica até os 8, 9, e aí entram na escola de balé, tá? Atualmente, eles têm um curso preparatório no Bolshoi de Moscou, acho que na Vaganova School também, que eles aceitam crianças a partir de 6 anos. Então, entre 6 e 9, eles aceitam essas crianças. E aí eles fazem todo um trabalho bem de ginástica mesmo e muito trabalho de chão. Esse trabalho de chão eu trago, inclusive, para a extensão universitária, que é bem legal. Só que isso não garante que elas vão entrar no primeiro ano, tá? Então, eles fazem esse trabalho, mas depois elas têm que passar pela seleção e elas podem ou não entrar no primeiro ano da escola. Então, isso não é um trabalho obrigatório, porque pode uma criança que nunca fez o preparatório e entrar direto no primeiro ano, tá? Na extensão, a gente traz o ensino a partir do 7, porque a gente redivide. Então, no 7, o 8, eles vão aprender toda a base para então fazer o programa, né, correto e tudo mais. E a gente tenta seguir porque a gente tem esse gap, né? Porque a gente aqui no Brasil a gente tem o baby class, 3, 4 anos. Aí faz um pré-balé, 5 e 6. E aí 7 anos faz o que com a criança? Porque não tem mais muito lúdico para fazer. Então a gente já insere o trabalho a partir dos 7 anos, tá? Na extensão, você dá progressão de ensino, digo, a cada série? Sim, tudo, todos os detalhes. Então, quais passos que você vai ensinar em cada ano, qual forma que você vai ensinar, o que você ensina primeiro, os tempos. Então, você vai fazer esse tempo primeiro, depois que elas entenderam, você vai para esse tempo, e depois que elas entenderam, você vai para esse tempo. A sequência vai ser primeiro assim, depois assim, depois assim. Outro detalhe importante, no Vaganova a gente não tem sequências que são para todo mundo. Então, cada professor tem liberdade de criar a sequência. Então, na minha aula, eu vou criar uma sequência, a Val vai criar outra nela, a Thaís vai criar outra na aula dela. A gente tem só o programa. Então, o que que tem que ter nessas sequências? Então, nesse primeiro ano, eu tenho que aprender o plié de primeira, segunda e quinta. Eu tenho que fazer um batimantan de quinta, batimantan de com plié, batimantan de com posé. A gente tem os elementos e a gente cria a sequência de acordo com o aluno, porque a gente sempre fala assim, cada turma é diferente, nunca uma turma é igual à outra. Com isso, você pode puxar ou diminuir a velocidade de acordo com o que você precisa. Ou eu tenho uma turma que tem muita dificuldade em estabilidade, então eu preciso trabalhar mais a primeira posição. Não posso ir para a quinta, então eu vou ficar mais tempo com eles na primeira. Ah, eu tenho uma turma que já está super bem, então eu já posso ir para a quinta. Então ele não deixa a gente engessado em fazer só de uma forma. De acordo com a turma, a gente pode puxar mais ou menos e ir adequando para que elas consigam seguir fazer tudo, tá? A Priscila falou, gostei, ter a liberdade de criação. Isso é muito importante, porque às vezes você vai criar uma sequência que vai dar super certo. Acontece comigo, tá? E às vezes eu trago uma sequência que na hora eu falo, cara, elas não vão conseguir fazer, vou ter que adaptar. E daí ali dentro daquela sequência eu troco o que eu preciso, entende? Então essa liberdade é muito boa, porque às vezes você acha que a criança tá madura para uma coisa, mas não tá. Aí quando você dá a sequência, você fala, opa, faltou isso, então volta. E aí você faz aquilo, e aí depois de 2 semanas você já consegue dar aquilo que você tinha pretendido, tá? Vou mostrar o sexto por Debra por chassé novamente para a gente finalizar, tá bom? Então, no chassé eu faço plié, arrasta para uma quarta posição, ó, para esticar. E aí a gente respira e vai lá na frente. 1, 2, 3, pisa 4 e torce. 5, vai lá atrás. 6, volta, respira para finalizar. Ok? Sim, um pôr de braço super bonito, difícil, mas bem bonito, tá? Graça perguntou: onde tu encaixa uma menina que inicia com 11 anos? Vai para o primeiro ano junto com a de 7 e 8. Ah, isso é sempre um problema, tá? Eu aqui na minha escola, eu criei uma turma chamada Balletim. Então, quando elas entram, que elas são um pouco mais velhas, se elas não conseguem entrar numa turma, por exemplo, um terceiro ano, eu faço elas irem para o Balletim, para elas pegarem a base, depois eu coloco elas no ano correto. Se na minha turma, por exemplo, de terceiro ano, tiver umas crianças de 10 anos, eu até colocaria junto, porque o terceiro ainda dá tempo delas entrarem e pegarem. Elas vão ter que correr um pouquinho atrás,
mas dá tempo. Então, dependendo da turma que eu tenho naquele momento, entendeu? E às vezes, a altura, porque às vezes as crianças até têm 10 anos, só que são baixas, e aí chega uma de 11 super alta. Daí ela não quer fazer aula com essa porque ela acha que elas são pequenas, tá? Então, às vezes, até da altura eu meio que troco de turma ou não. Sim, é isso por hoje. Vamos tirar uma foto de novo? Quero ver quem vai fazer as 3 aulas, que vai estar nas fotos das 3 aulas. Sorrisão lá, tem que ficar parado, hein? Porque tem várias telas. Prontos? Vamos mais uma. Dois. E aí, muito bem, gente. Muito obrigado. Amanhã a aula vai ser sobre os rondejamos, tá? Então a gente vai falar não só do movimento rondejão, mas da criação de sequência. E o rondejão, ele tem um detalhe específico que é um adágio no final. Então esse adágio a gente pode acrescentar a matéria dos por detrás. Então a gente vai linkar uma matéria na outra amanhã para vocês terem uma noção assim de como que a gente vai criando as sequências e entendendo tudo. Tudo bem? Espero vocês amanhã. Um beijinho. Tchau, tchau.